é 10 kHz. Se eu der ganho nisso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar ganho em tudo, olha só. Então ele não funcionaria bem assim. Ele não estaria trabalhando só com essa região de médio grave. Ele estaria trabalhando com os graves, com os médio agudos e até um pouco do agudo. Por isso que geralmente a gente usa esse fator de Q mais fechado um pouco, tá? Porque aí você, eu clicando no Q agora, vou clicar de novo para escolher a frequência, clicando de novo, escolhe o ganho, tá? Funciona assim. Agora, você precisa ter um ouvido, você precisa saber o que acontece quando você coloca médio grave, o que acontece quando você tira médio grave. Um exemplo muito simples que a gente usa aqui no culto. A voz está muito gorda, tá embolado, é uma região de médio grave que está embolando. Geralmente a gente tira entre 200 e 300 Hz, entre 200 e 400 Hz a gente tira um pouco. Às vezes eu até tiro um pouco mais largo, deixo ele um pouco mais largo, escolho uma frequência aqui mais central, né, e acabo tirando essa região de médio grave. Ou a gente pode até estreitar, a gente tem todo esse recurso agora nessa mesa. E faz uma tremenda diferença, tá? Vou tentar focalizar aqui de novo. Vamos lá, tentando focalizar mais ou menos. Deu pra ver, né? LM. O próximo, médio agudo, é a mesma coisa. Para mais, para menos. O que, você pode escolher o que, né? Só para você ver, alargar ou diminuir a frequência ou o ganho. Você pode clicar aqui em cima, você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui para escolher entre seleção de frequência e volume, tá? Ganho, tá bom? E o último parâmetro é o H, o agudo. Ele já está automaticamente aqui num shelf. O que é o shelf? Então vamos supor que eu quero dar um ganho a partir de 10 kHz. Então eu vou voltar aqui, ó, 10 kHz, vou clicar e vou dar um ganho. Ele dá um ganho de 10 para cima. Tá vendo que ele começa antes já, ó. Ele começa antes, mas ele já vai dando dali para cima, ó. Filtro de prateleira, shelf. Tá vendo? Mas eu posso selecionar um picking aqui também, que aí ele vai trabalhar como pico. E aí ele vai ter o Q, a largura de banda, aquela coisa toda. Só que ele tem um terceiro filtro aqui, que é o low shelf. Aí eu tenho que ligar ele aqui, ó. Tá vendo? Liguei. Liga e desliga. Ele corta todas as frequências agudas a partir do ponto onde você determinou. Eu escolhi a frequência de 10 kHz. Então ele de 10 kHz para baixo, ele começa um pouquinho antes e vai cortando tudo, ó. Agora eu vou começar a cortar a partir de 5 kHz. Tá vendo? De 5 kHz para baixo ele vai filtrar tudo. É um filtro pouco usado aqui para nós aqui em situação ao vivo, mas a gente tem utilidades também, tá? Só para você saber todos os recursos desse equalizador. Normalmente a gente vai estar usando o shelving. Por quê? Porque é igual aquele... Quem tinha aparelho de som antigo, vitrola, tinha aquele treble e bass. O bass era o grave, o treble eram dois filtros shelving, um para o agudo e um para o grave. No caso, você quando apertava o treble lá para cima, corria, ele estava fazendo justamente isso, ó, aumentando todas as frequências de um ponto para cima, ou diminuindo aquelas frequências, tá? Só que aqui a gente seleciona a frequência. Aqui eu estou na frequência de 7.5 kHz, aqui 10 kHz. E ele vai andando por todo o espectro. Ele não tem definição, apesar dele ser um filtro de agudo, né, que ele pode ser um picking, por exemplo, você pode usar ele em qualquer região, tanto no grave, quanto no médio grave, quanto no médio agudo, quanto nas regiões dos agudos extremos aqui, tá? Mas como ele foi feito para usar no agudo e a gente já tem os outros filtros, a gente acaba deixando ele aqui, é mais fácil. Deixa eu tentar focalizar o danado aqui, tá bom? Esse vídeo vai ficar bem grande, já está com 17 minutos aqui, mas é legal vocês assistirem, tá? Vamos lá. Agora, o que mais que eu posso falar do equalizador para vocês? Essa questão de nomenclatura de frequência, né? 20 Hz a 20 kHz. O que é quilo? Que é de quilo. É que nem pensa quando você vai no açougue comprar 1 quilo de carne. Você pede 1000 gramas ou você pede 1 quilo de carne? É a mesma coisa. 1K é 1 quilo ou 1000 Hz. Por quê? 1 quilo é a mesma coisa de
1000 gramas, mas você não pede, ó, me vê 1000 gramas de acém moído, comer carne de segunda, 1000 gramas de acém moído, você não pede, você pede 1 quilo, né? Ah, me vê 1 quilo de frango, filé de frango, você não pede 1000 gramas de filé de frango, né? E a mesma coisa aqui, 1K, 1000 Hz, tá? 2K, 2000 Hz, 5K, 5000 Hz, 10K, 10.000 Hz, 20K, 20.000 Hz, que é o máximo que o ouvido humano escuta. Uma pessoa adulta aí com seus 30 anos para cima, muito dificilmente ele vai ouvir a partir de 12 kHz. Aqui eu estou numa frequência aqui de 13, tá vendo? Ó? Geralmente ele vai ouvir de 12, deixa eu pegar um filtro aqui, shelf. Aqui de 12 para cima dificilmente o cara vai ouvir. Ele vai ouvir porque o filtro está aumentando outras frequências aqui também. Mas a capacidade do ouvido a gente vai perdendo os extremos, tanto o grave quanto o agudo. E começa a perder os agudos. Isso para quem ouve som baixinho. Quem ouve som alto já vai perdendo muito mais rápido a audição, tá? Porque as células do ouvido a gente sabe que elas não, como eu já falei sempre aqui, elas não se regeneram, né? Então você perde elas. Beleza? Então assim funciona o equalizador. Ligando o filtro high pass, alternando entre as frequências. Você pode mexer tudo com a mão, do jeito que você quiser, ou você pode usar o knob aqui, tá? Para escolher frequência, que eu acho bem prático. Um outro recurso desse equalizador é essa função knob aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar ela aqui para vocês. Aqui, ó, knob. É um equalizador de um botão, é como se fosse um equalizador de um botão. Se eu ligar essa frequência, se eu ligar esse knob, essa função, tá aqui na função intensity. Essa intensity é o quê? Se eu rodar o botão, ele vai continuar trabalhando. Eu vou deixar flat, aqui ele voltou para o flat. Se eu rodar essa função, ele vai continuar trabalhando a mesma curva de equalização que eu estava, ele vai dando intensidade. Eu vou desligar ele, quer ver? Ó? Então vamos supor que eu estou trabalhando aqui em 5K, para mais e eu quero colocar mais ganho. Aí eu ligo essa função de knob. Se eu tá em 50%, por quê? Porque ele deixa para você tirar, ou para você colocar, ou para você ir mais além, ó. Ele vai continuar fazendo aquilo que você estava trabalhando, para mais e para menos. Tem uma outra função também aqui, que é vocal. O que é o vocal? Ele deixa flat, tá vendo? A diferença é que o equalizador tá ligado, mas a linha tá roxa em vez de estar verde. Tá vendo? Então o que acontece? Ela faz uma operação como se a gente estivesse fazendo uma equalização de vocal padrão. Então eu vou começar a rodar o knob aqui, ó. Vou começar a rodar o knob. Primeira coisa que ele fez, corta, faz um filtro high pass. Aí eu continuo rodando, 14%, ele vai continuando, ele já tira. Aí, como não bastasse, ele começa a tirar o médio grave. Olha lá, ó. Vai tirando o médio grave, tira um pouquinho mais do grave. Se não tá boa a equalização ainda, tá muito embolada ainda a voz. Continua rodando, tô em 50%. O que ele fez? Tirou o grave, tirou o médio grave aqui, essa região de médio grave. O grave tá quase tudo cortado, tá vendo? Vamos supor que a região de grave é de... Supor não, nós falamos isso. De 100 Hz para cá, já cortou bem os graves, médio grave. Já começa a dar um pequeno ganho aqui, ó. Agora eu continuo rodando, ele continua cortando o médio grave. Agora ele está acentuando os agudos. Aí se não resolver, você roda, ele acentua o médio agudo e continua cortando lá, ó. Estou em 100% aqui, ó. Então, em 100%, o que ele fez? Isso aqui é uma curva comum de a gente ver de equalização de voz. Então, é um equalizador, para quem não tem muita perícia, usar esse modo vocal é bem legal. A voz fica bem legalzinha mesmo. Fica sem os excessos, né? Geralmente, aquelas frequências que incomodam no PA, elas já são cortadas aqui. Mas o interessante mesmo é a gente saber mexer no equalizador. Desligar esse knob e trabalhar aqui. Se não está boa ainda a equalização, você pode continuar a partir daqui, trabalhar o quê? Né? E continuar essa equalização aqui, essa curva de equalização, até você chegar num ponto que você goste, tá? Lembrando que nessa mesa o equalizador vai ficar igual a outra mesa, a gente não vai ficar constantemente mexendo no equalizador. Os canais já tem uma equalização predisposta para eles. Por exemplo, vou voltar no home. Eu vou pegar aqui, ó, o canal, por exemplo, do líder. Eu vou entrar no equalizador aqui do líder. Você tá vendo? Ó, já tem o corte de grave, tá mais flat aqui pro agudo. Por quê? Porque às vezes agudo é uma coisa que você vê, a voz tá faltando um brilhinho na voz, então você vem aqui e dá o ganho um pouquinho na voz. Ou a voz tá muito ardida, tá muito agudo, então você vem aqui e escolhe, por exemplo, 10K.
que é um agudo extremo. Tira os agudos extremos, às vezes já vai amaciar um pouco a tua voz. Tá bom? Às vezes a voz está muito magra, aí você volta aqui o médio grave. Ou às vezes a voz está muito gorda mesmo, aí você tira mais médio grave ainda. Às vezes eu tiro bastante, às vezes eu não corto pouco, às vezes eu corto muito, depende do que eu vou estar trabalhando, tá? Então, mas por exemplo, se eu colocar agora, eu vou mudar aqui para o canal do bumbo. Tá vendo o canal do bumbo? Como a curva é diferente, tem mais grave, tem menos médio grave, onde o som do bumbo é mais fofo, que eu não gosto daquele som fofo, fica um som mais definido, né? O canal da caixa, tá vendo? Já não tem os graves extremos, tem um pouco menos de médio grave, mas tem bastante agudo. O canal do tambor, do tom 1, tá vendo? Ó, ele tem um corte de grave, mas tem grave, tem menos médio agudo. Eu acho que eu poderia até fazer uma curva mais assim. Já foi uma equalização que eu fiz. A gente não vai estar mexendo. Geralmente a gente vai mexer no violão, que muda muito. Tá vendo? O violão aqui, até a equalização que eu usei, eu tirei um pouco do agudo, porque devia estar muito agudo. Aqui, desculpa, aqui é guitarra. Vou voltar no violão. Aqui o violão. O violão está mais flat. Guitarra está um pouco de corte de agudo, porque o timbre devia estar muito agudo. Então, piano. Piano já é mais flat, tem um pouquinho menos de médio grave, e tem uma pontinha de agudo aqui. Agora, flauta. Flauta só tem um corte de grave bastante, ó, o High Pass Filter aqui está em 200 Hz, porque praticamente a flauta é um instrumento agudo, então não tem grave. Então os graves que vão entrar no microfone da flauta são os graves que vêm de outros instrumentos, porque a flauta mesmo não tem grave, então ela tem um filtro, mas eu deixei tudo o restante flat. Canal de sax, esse sax tem um pouco mais de grave, então o corte de grave aqui é um pouco menor. Tá? E assim por diante. Então agora você já está sabendo como selecionar o filtro que você quer trabalhar, High Pass, grave, médio agudo, agudo. No gráfico, deixa eu voltar para aquele canal que a gente estava trabalhando, que era o Reserva 1. Reserva 1. Tem uma função aqui, vou deixar tudo flat. Ganho flat, deixa eu desligar esse knob, desligar o equalizador. Então, voltando aqui para as regiões. Região grave, médio grave, aqui está de 50 a 1K, de 1K a 10K. Médio agudo, na verdade o médio grave tem os graves e vai até o médio grave, até o médio extremo. Do médio extremo até aqui seria o médio agudo e aqui os agudos, tá? Então o gráfico é muito importante a gente entender, porque quando você estiver trabalhando com o equalizador, colocando mais, você fala para você, olha, tira médio grave, você sabe que você tem que tirar entre aqui e aqui, ó, entre esses dois pauzinhos vai estar a frequência de médio grave que você quer tirar. Você fala para você, olha, põe um pouco mais de médio agudo para dar uma presença na voz ou em algum instrumento. Você sabe que a frequência está entre aqui e aqui, ó. O próprio gráfico vai te mostrar, tá bom? Ficou muito comprido esse vídeo, mas é muito difícil falar. Seria mais ou menos o que eu ia estar falando para vocês na aula que a gente fez agora, tá? Mas na aula de segunda-feira que eu tinha marcado, mas não deu para ser feita. Então eu resolvi fazer a aula no vídeo.